Olá, pessoal. Eu sou Ari Fonseca Júnior, sou engenheiro civil, sou sócio da empresa Signo Engenharia de Processo e sou coordenador e criador do núcleo de parede de concreto. Estamos aqui hoje para realizar mais uma podcast dentro da nossa série Parede de Concreto Prédios Altos. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que eu acho assim extremamente importante para o momento, né? Estamos aí com o mercado alucinado, eu digo alucinado, na construção das edificações. A opção da parede concreta aí é uma coisa assim fenomenal, né? Esse programa aí, essa adequação do programa nacional, criando aí o faixa 4, né? A mudança das legislações estaduais, privilegiando construção nos grandes centros, né? Então, nós estamos num momento aí realmente muito legal, né, para a engenharia. E o Wendler, a pessoa que eu convidei para vir aqui para falar sobre esse assunto, nós vamos explorar um pouco a história dele, né, na realização e participação de todas as normas que hoje asseguram, né, um bom desempenho e a boa eficiência desse nosso sistema. Então, o Wendler vai contar aí como é que ele começou nessa história, né? Então, hoje o objetivo é esse, a gente conhecer um pouco das etapas da norma e ver hoje como que ela está para nos ajudar a consolidar cada vez mais a eficiência do empreendimento e do negócio. Estou aqui do meu lado aqui, eu queria que esse profissional hoje, amigo Wendler, afinal de contas, quem é o Wendler? O Wendler é um projetista de estruturas, formado há quase 50 anos na Politécnica de São Paulo. Já fui professor da Politécnica e ao longo de todos esses anos fomos aumentando o nosso escritório, aumentando o que a gente podia fazer e participamos de várias normas, vários grupos, entre eles o nosso grupo Parede de Concreto, Núcleo Parede de Concreto depois, e estamos aí no mercado batalhando, e graças a Deus esses sistemas mais industrializados é o que nós precisamos no momento, né? Muito bom, muito bom. Ô Wendler, eu vou te fazer uma pergunta, eu pessoalmente sei a resposta. Eu sei a resposta. Mas o pessoal que está nos assistindo acho que não sabe essa resposta. Como que a parede de concreto entrou na sua vida? A parede de concreto entrou quando o mercado começou a solicitar um volume maior de empreendimentos maiores e mais rápidos. Você lembra lá da nossa época começou lá com o Rodobens fazendo um questionamento, eu conversei com ele, você conversou com ele, aí começou a surgir a ideia, a ABESC já tinha alguns ensaios sobre parede de concreto, e a gente falou, isso aqui é uma coisa que pode solucionar o mercado. E a partir daí começamos as nossas viagens internacionais, a conhecer o sistema, e dessas viagens surgiram os grupos de trabalho para a gente estudar cada um dos temas, projeto, concreto, forma, e assim nós fomos evoluindo e começamos a dar cara ao nosso sistema de parede de concreto. Pois é, pessoal, essa história tem aproximadamente 2005, 2006, né? Nós estamos falando aí 20 anos. 20 anos, 2006, 20 anos. Então, para quem não sabe, né, eu nesse período eu era gerente de desenvolvimento de mercado da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, né? Então existia aí, houve uma provocação, porque o Brasil não utilizava um sistema mais industrializado como esse do parede de concreto, né? Que naquela época não existia. E aí a gente formou um grupo, né, por iniciativa lá da BCP, e me aproximei da BESC, né, o Wagner, do pessoal da Tela Soldada e BTS, o João Batista, e a gente formou um grupo e começamos a pesquisar.
E feito o Wendler disse, né, nós fizemos algumas viagens, né, com algumas pessoas representativas do mercado, e na volta dessas viagens, 2006, né, a gente percebeu da importância de ter uma norma para que isso tivesse uma expansão, né? Então, aí realmente surgiu. E o Wendler foi o momento que eu o conheci, e hoje um amigo pessoal. Ele foi o relator da primeira norma, né? Eu vou explorar isso um pouco dele, né? Como é que surgiu, onde que a gente está com esse assunto. Lembra disso, Wendler? Como não, né? Lembra disso? É uma jornada desses 20 anos. E por que nós resolvemos fazer essa norma? Você lembra disso? Lembro, nós precisávamos dar consistência jurídica para os empreendimentos em parede de concreto. Nós começamos com uma coisa mais simples, parecia mais simples, porque a BNT é bem demorada para fazer uma norma, nós fizemos uma diretriz SINAT, mas o esquema de trabalho da diretriz SINAT, cada construtora precisava ter um DATEC, que era baseado, né, na diretriz. E isso era complicado. Então, o mercado ficou limitado. Nós chegamos a ter 2 ou 3 construtoras que conseguiram o DATEC. E, a partir daí, a gente sabia que nós precisávamos chegar na norma brasileira. Aí nós montamos os grupos de trabalho, começamos reuniões. O nosso esquema era, de manhã a gente fazia uma reunião de projeto, uma reunião de execução, e à tarde juntava todo mundo para fazer a reunião oficial de ABNT. E esse trabalho foi progredindo até a gente chegar na norma, a primeira versão da norma em 2012. Né? Isso aí teve uma historinha legal, né, também, que foi exatamente, a gente começou, eu acho que foi uma decisão extremamente importante, né, que a gente tivesse essa norma, e eu lembro que quando a gente estava formando, tinha uma discussão, vamos fazer uma norma de projeto ou uma norma de execução? Aí a gente acabou fazendo uma única norma, né, promulgada sob batizada NBR 16055, que contempla projeto e execução. 2006, feito o Wendler falou, 2012 que ela foi promulgada, né? E um fato interessante aconteceu entre 2005 e 2012, porque nós começamos a trabalhar nessa norma em 2006, 2007, né? Por aí. E 2012 ela foi promulgada. E nesse meio do caminho aconteceu uma coisa interessante. O que aconteceu nesse meio do caminho, Wendler? As construtoras começaram a entender bem o sistema e começaram a perceber que podiam ir um pouco além. O SINAT ele era limitado em 5 pavimentos, que na época era o mercado que a gente tinha. Casa, sobrado, predinho de 5 pavimentos. E começamos nesse patamar. Quando a gente já estava, né, confeccionando a norma, fazendo as nossas reuniões de norma, o mercado já estava um pouco mais amadurecido e começou a subir um pouco para 8, 10 pavimentos. Então, quando a gente fez a norma mesmo, não mais o SINAT, já era qualquer número de pavimentos. Mas a gente tinha um limite que a fórmula que a gente desenvolveu previa uma pressão de vento de 1 kN por metro quadrado. Então, quando eu tivesse prédios ainda mais altos, né, eu já não conseguiria usar aquela fórmula, eu não tinha alternativa de cálculo. Né? E a partir daí que a gente começou a fazer as especificações e coisas importantes dessa primeira norma, o método chama-se parede de concreto. Então, a especificação do concreto é essencial para fazer um sistema bem feito. Né? Então, isso já apareceu desde a norma de 2012, né? Uma caracterização bem detalhada do que a gente precisava do concreto e as limitações que na época o mercado tinha, ninguém falava em prédios muito maiores que isso e foi o suficiente para atender o mercado naquela época. Bom, tem ele acho que tecnicamente, né, ele foi
o relator, né, o coordenador dessa norma. Eu lembro que a gente teve uma decisão também tomada quando institucionalizamos esse grupo, que foi ter a participação de toda a cadeia. Eu acho que estrategicamente foi muito importante, porque essa norma ela foi aprovada num prazo aí recorde, né? Um ano e pouco. Então tinha o pessoal da Caixa, tinha o pessoal de Sinduscon, tinha os projetistas, as construtoras. Então realmente foi assim um trabalho de conteúdo técnico muito, muito legal. Agora, o que na realidade nos ajudou muito da gente estar aqui hoje, 20 anos depois, falando em parede de concreto, é que em 2009 caiu no nosso colo um programa de nome Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente estava fazendo esse trabalho, né, de norma, a gente não tinha a mínima ideia, né, do que viria pela frente com essa escala. Feito disso, o Vendra, as empresas que estavam participando entenderam que era importante e tal, e com essa chegada do Minha Casa Minha Vida, naquela época, né, existia um programa federal que esperava fazer 4 milhões de casas em 4 anos, realmente caiu no nosso colo. Então, Vendra, eu te pergunto, não sei se você lembra, né, quando a gente teve essa notícia, que a coisa realmente começou a andar, você tinha alguma preocupação entre norma promulgada e escala muito grande do sistema? Tinha alguma coisa, alguma dorzinha no coração passou para você? Olha, sempre tem, né? Por mais que você faça alguma coisa, por exemplo, norma, você demora 2, 3 anos para fazer. Aquilo que você pensou lá no começo do processo, às vezes já evoluiu a hora que você promulga a norma. Então, isso é sempre assim, sempre acontece. E, no caso, a gente sentiu, quando a gente saiu com a norma de 2012, que a gente já tinha que estar preparado para um passo maior, porque a coisa foi subindo, os prédios foram subindo, a quantidade de unidades era muito grande, nós tínhamos empreendimentos de 25 mil unidades, né? Você põe 4 habitantes por unidade, então estamos falando de um empreendimento de uma cidade de 100 mil habitantes, então eram coisas realmente muito grandes, aonde, se não tivesse tudo certinho, regulamentado, todo mundo seguindo uma norma, podia, às vezes, dar problema, coisas mal feitas, e isso até penalizar todo o sistema. Então, o cuidado sempre que a gente teve é acompanhar o mercado, os grupos de estudo e a integração de cadeia que você promoveu naquela época via BCP foram, assim, essenciais, porque a gente juntou tanto o lado das construtoras, projetistas já estava mais habituado com o sistema, mas toda a cadeia produtiva. Tá? Nós tínhamos peças plásticas, a parte química, os aditivos, adições, tudo isso surgia quando a gente fazia aquelas reuniões gerais com as construtoras diziam, olha, estou tendo problema com isso aqui. Pronto, o grupo se reunia e buscava uma solução. Com isso, nós aperfeiçoamos muito o sistema. Muita coisa que a gente viu no exterior, nós já estávamos fazendo melhor do que eles. Tá? E isso tem muito a ver com toda essa integração de cadeia que a gente tinha. De uma forma assim, bem simples, né? O que o Vendra está dizendo é assim, a criança nasceu dentro de uma família muito legal. Né? Com certeza. Então era uma família muito legal, né? Eu lembro das nossas reuniões, daquele momento. Eu outro dia até falando com o Vendra, né? A gente estava num evento aí, eu falei, Vendra, você tinha noção do que a gente começou lá 20 anos atrás iria acontecer, iria gerar o que nós estamos vivendo hoje em 2026?
Então, assim, foi uma decisão realmente correta e eu também tive uma segurança muito grande, porque os participantes, né, eu não sou um especialista, né, mas eu via que as pessoas envolvidas eram referências de mercado, as pessoas sem nenhuma conotação, simplesmente de ter uma norma que fosse trazer comércio, né, interesses pessoais, né, foi realmente uma norma que tinha uma consistência técnica, né, e que deu muita segurança ao mercado, o que a gente percebeu, né. Então, eu passando um filme agora na minha cabeça, né, agradecer a todos aqueles que participaram, foi realmente um nascimento muito sólido, muito sólido. Bom, aí a coisa andou, né, Minha Casa Minha Vida, aí andou, na faixa 1, faixa 2, eram 300, 400, 500 mil unidades por ano, mas a gente, nesse momento também surgiu, para quem conhece aí a nossa iniciativa, o Núcleo de Parede de Concreto, que eu também, junto com o Wagner e com o João, a gente criou esse ambiente para que a gente conseguisse manter as discussões técnicas, as boas práticas, e estamos aqui hoje realizando esse evento dentro dessa grade nossa no núcleo já há 16 anos que ele existe. Bom, mas aí surgiu algumas perguntas, a gente percebeu a nível de mercado que esse sistema teria uma tendência de verticalizar. Nós estávamos aí em 2012, feito você disse, 13, 14, 15, 8, 9 pavimentos, aí a gente falou assim, gente, esse negócio vai subir, né, por mudança de legislação das cidades, e aconteceu. E aí veio a primeira revisão dessa norma, que foi aprovada, se não me falha a memória, em 2022. 2022, isso Ou mesmo. seja, 10 anos depois da promulgação da primeira norma. Interrompo aqui para dar um abraço para o Marcelo Rios, né, que foi o coordenador dessa segunda etapa, uma pessoa também que teve uma participação extremamente importante, e o Wender também participou, né, como sempre. Eu te pergunto, Wender, o que teve assim de porquê dessa mudança, porquê dessa primeira revisão? A primeira pergunta, por que dessa revisão? Toda norma, ela tem um certo prazo de validade, tá? A ABNT pede para fazer revisões cada 3 anos, o que não dá, é impossível, porque demora 3 anos para fazer a revisão, então a gente estaria numa revisão eterna. Mas precisa, né, rever muita coisa. Quando a gente escreve uma norma, você jura que todo mundo vai entender o que você está pensando, tá? Aí, de repente, vem uma pessoa e fala, não, eu interpretei assim. Falei, olha, eu que escrevi, então a interpretação é essa. Mas isso é uma das coisas complicadas quando a gente faz norma, tá? Você conseguir dar uma clareza total que ninguém consiga interpretar diferente. Então, isso foi evoluindo, uma série de questões, né? O básico realmente foi aumentar a altura das edificações, tá? Mas nós evoluímos muito com concreto, tá? Que o mercado começou a achar que era simplesmente, como diz nosso querido amigo finado Arcindo, era um concreto bem molinho, né? O CBM que ele falava, e não é isso, não funciona, tem que ser um concreto especial, autoadensável, previsto, calculado, e com um concreto bom, o sistema está perfeito, tá? Nós não temos patologia praticamente nenhuma, né? Então, tudo isso foi acontecendo. Foram 10 anos aí, né, que nós devemos ter começado a revisão lá, acho que em plena pandemia, 2019, 2020, tá? A pandemia trouxe uma coisa também muito legal para as normas, tá? Normalmente, a gente falava, né, na NBR, norma brasileira, mas as reuniões eram aqui em São Paulo e 90% das pessoas que faziam as normas eram de São Paulo. Hoje, a gente realmente tem uma norma brasileira, são reuniões virtuais que envolvem o Brasil inteiro. Tá? E ao começar esse Brasil inteiro,
Brasil desse tamanho, com tantas realidades diferentes, a gente percebeu que a gente tinha que dar alguma modificada em alguns textos da norma. A parte fundamental foi criar um novo método de cálculo para poder calcular os prédios mais altos, né, que a fórmula que a gente tinha era limitada, e uma série de outras coisas aonde a gente tentou escrever um pouco melhor vários itens da norma. Uma outra diferença que surgiu ao longo desse tempo foram as fibras. Então, a norma de 2022, ela já prevê o uso de fibras, mas, como era recente, a gente limitou isso ao edifício simplificado, que é 5 pavimentos. É o mesmo processo. Pouca gente tinha usado. Vamos começar limitado. Vamos ver como é que esse mercado vai indo, quais são as soluções que a gente precisa. Provavelmente, mais para frente, a gente pode liberar de uma maneira geral. Mas são processos que vão assim, tá? Eles vão da necessidade que a gente vai tendo e a gente, nas reuniões de norma, vai tentando dar uma cara para aquilo que a gente precisa. Eu lembro, pegando esse gancho aí do Wendler, né? Quando a gente fala de norma, eu nunca tinha tido essa experiência, essa de parede de concreto foi minha primeira experiência profissional, né, de entender, conduzir e até liderar esse processo. Mas eu vejo que a primeira norma e a segunda foi assim, tem discussões, tem opiniões, né? Mas o clima, o ambiente, né, os resultados foram muito simbólicos, foram muito expressivos dentro de um ambiente muito técnico, de muito respeito, que eu disse antes, né, sem interesses, né? E nessa segunda revisão foi a mesma coisa. Mesma coisa. Eu lembro que as reuniões, as discussões, os vídeos, né? Mas terminou de uma maneira, né, harmoniosa. É o que se espera de toda reunião de norma, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. A gente vê histórias aí que tem norma, tem sistemas aí, tem situações que tem 20, 30 anos que não se consegue elaborar uma norma. Tem histórias com relação a isso, né? Mas eu estava conversando aqui agora e lembrando assim, cara, tem alguma coisa, esse sistema parede de concreto, tem alguma coisa que ajuda a gente. Nós temos aí uma varinha de condão que nos ajuda nesse processo. Né? Depois que a gente fez a norma de 2022, que nós estávamos falando aí em prédio de 20 pavimentos, 25 pavimentos, agora recentemente, esse ano passado, houve uma mudança também a nível de legislação, de programa, né, federal, criando aí o faixa 5. E algumas cidades, né, por programas estaduais, redirecionando a lei de uso do solo, né, em regiões mais centrais. Então, o nosso sistema parede de concreto veio a ser uma opção também espetacular. Então, nós tivemos aqui semana passada, retrasado, lá em Camboriú, que você anda lá, é tudo 50 pavimentos. Eu contei, o primeiro tinha 45, passei um olhar assim, estava tudo na mesma régua, né? Então, esse momento do faixa 4, entre aspas, um faixa 5 aí, nós também estamos vivenciando uma escala muito grande desse sistema. E aí eu te pergunto, nós estamos aí na segunda revisão que está em andamento, né? Isso. O que você tem a dizer desta revisão atual com esse novo momento, que é uma verticalização, que a 2022 já previa, mas agora, o que está vindo de novo aí nessa norma que está em andamento? Olha, a revisão que a gente está começando a pensar, ainda não com reuniões de oficiais da ABNT, mas mais uma troca de ideia entre todos os envolvidos, não só a verticalização maior, prédios 30 pavimentos ou mais, mas nesse nível de prédio, é muito importante, às vezes, você ter uma flexibilidade de layout. Então,
além do prédio ser muito alto, ele passa a ter menos paredes. Então, um dos detalhes importantes dessa revisão agora, como eu não tenho tanta parede uma travando com a outra, eu tenho que ter meios de considerar esses travamentos. Na outra norma, a gente considerava, se você tiver uma parede inteirinha com 60 centímetros, ela está travada. Mas, às vezes, eu não posso chegar a isso. Às vezes, tem uma janela naquela região, às vezes, tem uma porta, e eu preciso considerar uma parte desse travamento. Então, uma das coisas importantes que a gente está escrevendo, tem inclusive um anexo da norma que vai só falar sobre isso, para a gente poder fazer uma concepção de prédios alto e com poucas paredes. Tá? Então, isso está sendo um caminho bastante importante. Depois nós temos o concreto. Nós, desde lá do começo, eu, Graziano, quando a gente pegou aquela fórmula inicial, a gente pensou, gente, o pessoal vai querer fazer prédio de toda altura com 10 centímetros de parede. Então, nós colocamos uma limitação, olha, só pode usar concreto até 40 MPa, para evitar os absurdos que naquela época nem sabia se ia ter ou não, mas a gente precisava se resguardar. Hoje a gente sabe que nós temos uma fórmula de cálculo bem geral e eu posso abrir mão um pouco dessa resistência. Então, uma das discussões que a gente está tendo é exatamente se a gente vai subir um pouco, né, essa resistência máxima do concreto. Isso viabilizaria prédio mais alto com paredes não tão maiores, né, do que a gente está acostumado até agora. A outra coisa bem importante é que, do mesmo jeito, prédios mais altos, a gente tem na nossa norma uma flexibilidade quando eu uso tela dupla na parede. Só que o pessoal estava forçando novamente o sistema. Fazia a parede muito fina com tela dupla, que ficava quase encostada e dizia que era tela dupla, mas aquilo não funcionava como tela dupla. Então, agora a gente já fez uma limitação. Tá? Tela dupla só pode usar em paredes acima de 12 centímetros. Parede de 10 e de 11 não pode mais. Então, são esses detalhes que eles vão surgindo. O pessoal começou a forçar muito a tela dupla. Vamos fazer uma regulamentação. O concreto, o pessoal está aumentando, a parede está muito grossa. Então, vamos lá dar uma mexida no concreto. E é assim que a gente vai fazendo a norma. Aí, quando você faz as reuniões e acha que está tudo resolvido, começa a entrar outros assuntos, outras opiniões, e é assim que as normas surgem. Tá? A BNT, ela considera que qualquer coisa que a gente vai fazer na norma, principalmente nas revisões, tem que ter absoluto, todo mundo tem que concordar. Tá? Não, aqui a maioria... Não, para a BNT não existe maioria nas reuniões de norma. Tem que ser todo mundo. Né? Então, é a hora que a gente troca ideia, como são tudo profissionais capacitados, e ali a gente, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um convence o outro, e é aí que a gente vai evoluindo a norma. Legal. Você falou uma coisa aí que eu estava pensando aqui, que é assim, extremamente importante, né? Você é um especialista, né, um projetista, e tem todo um conhecimento de mercado, norma, técnica, né? E nem sempre as empresas que utilizam qualquer sistema, qualquer metodologia, têm esse conhecimento. Eu vejo aí uma falta de conhecimento, às vezes, de coisas corriqueiras, coisas simples, né? Coisas simples. E você comentou uma coisa que eu achei extremamente importante. A norma, no final, ter lá um capítulo, um compêndio, sei lá o quê, para que mostre para o mercado, numa linguagem simples, o porquê da essência desta revisão. Você como participante lá, você podia levar essa minha
essa minha solicitação, né, validação disso. E mesmo que tenha, eu vou te pedir, você como novo agora membro do núcleo, né, nós, a hora que essa norma estiver pronta, nós vamos elaborar uma cartilha, né, dizendo de forma simples, objetiva, o que mudou, né? E segundo, por que mudou? Sim. Porque mudou. Isso é né? importante para o mercado ter essa porque, né, Vendas, a gente que é construtor, eu vejo as pessoas, quando fala em norma, revisão, as pessoas sempre acham que está vendo alguma coisa para complicar a sua vida. Uma coisa que estava legal, vai complicar, está enrijecendo, né? E eu tenho convicção, conhecendo você, conhecendo todas as pessoas que estão participando desse grupo, que não é nada disso. O que nós estamos buscando, o que vocês estão buscando, realmente é tornar o sistema mais eficiente, né? Mais seguro, né? Minimizando o risco, né? E é o que a gente vê. É muito difícil, hoje a gente anda no Brasil inteiro, é muito difícil você ver esse sistema sendo mal utilizado. Muito difícil, muito difícil. E se eu pudesse te aproveitar, usar a sua relação projeto-mercado, né? Que pontos você acha que nessa revisão de norma tem a contribuir com a melhor eficiência para esta verticalização? Olha, é a evolução do sistema, né? Onde que a gente tem a maior industrialização do sistema? Nos sistemas de formas, né? E ao longo do tempo, o pessoal foi aperfeiçoando e tornando o sistema o mais racional possível para eu conseguir o mesmo desempenho, a mesma quantidade de pessoas envolvidas, né? Quantidade de mão de obra hoje é sempre um problema. E começaram também a pensar, bom, nós tínhamos as formas todas montadas mão a mão. E agora? Podemos fazer diferente? Então começaram a surgir as formas externas levantadas por grua. Né? Então, em vez de você ter uma fachada onde você vai mexer com 20 painéis, você vai levantar tudo isso junto para o andar de cima. Então, isso é uma tendência de mercado, por quê? Exatamente porque as paredes internas estão sumindo. Então, eu consigo fazer uma coisa mais longa, direta, né? Imagina que se eu tivesse que levantar uma parede com 2 transversais, como é que eu ia levantar tudo isso, né? Então, a própria evolução do que a gente precisa no mercado leva todos os envolvidos das várias especialidades a pensar em soluções. E elas vão vindo, estão vindo já bem estruturadas. Uma coisa muito importante, desde o começo já era muito bom, mas que cada vez é melhor, é a parte de segurança. Né? Hoje, quando eu levanto a parede externa, eu levanto não só a forma da parede, eu já levanto o andaime, linha de vida, tudo vai junto. Então fica uma coisa, quando o pessoal começa a trabalhar nesse outro pavimento, já está com a segurança toda montada ali. Tá? Então isso é um detalhe importante. Quer dizer, o que você está dizendo, se a gente puder resumir, né, isso claramente vai melhorar muito a nossa produtividade. Vai melhorar muito a produtividade e nós vamos ter também um recuo de utilização de mão de obra, né? Se não for uma industrialização plena, mas nós estamos falando numa grande racionalização, onde a norma está me dando base para que eu faça isso. Legal, muito legal isso aí. Nós estamos falando de produtividade, né? E o que você está enxergando aí, na hora que essa norma estiver pronta, o que você está vendo aí com relação ao mercado? Uma opinião agora como o seu chapeuzinho do mercado. Olha, é a evolução que a gente está tendo e a partir do momento que a gente definir algumas outras coisas na norma, um concreto mais forte ou coisas assim, o mercado vai começar a utilizar isso. Ao utilizar isso, o que vai acontecer? Daqui uns 3, 4 anos, isso já não vai ser suficiente.
Então, vamos por uma nova etapa. Tá? Os sistemas construtivos, eles, ao longo de todo o tempo, eles vão evoluindo de acordo com o que vai acontecendo. Tá? O pessoal sabe ir até aqui. Espera aí, agora eu quero ir tanto mais. O que eu preciso para isso? Vamos mudar um pouco o sistema. E a parede de concreto está fazendo isso, só que numa velocidade bem maior do que os outros sistemas. Tá? Que uma das grandes características do sistema de parede de concreto é a velocidade. Então, tudo que a gente vai pensar, vamos industrializar? Vamos, mas com que velocidade isso vai funcionar? Porque pode ser até mais industrializado, menos mão de obra, mas se não der o mesmo fluxo, você acaba prejudicando o sistema. Legal. Então, a tendência é sempre essa. Conforme vai aparecendo, a gente começa a utilizar e aí vão aparecendo determinadas questões. A gente, quando faz a reunião de norma, tem lá 20 pessoas que são, graças a Deus, 20 boas pessoas, especialistas em cada área, mas sempre vai surgir uma ideia nova depois do mercado. E é aí que a norma vai progredindo. Com certeza, nós vamos fazer essa revisão e 3, 4, 5 anos, vai aparecer mais alguma coisa, nós vamos fazer outra revisão. É assim que os sistemas evoluem. Legal, pessoal. Para quem não acredita, né? Faz parte da minha atividade profissional trabalhar fora de São Paulo, né? Eu realmente tenho uma ação, uma área de atuação a nível Brasil. E, cara, é impressionante. Eu não tenho mais esse negócio de São Paulo, Rio, né? Campina Grande está fazendo agora um prédio de 45 pavimentos. Manhuaçu, vamos fazer um prédio lá de 40 pavimentos. Você vai para Ananindeua, no Pará. Você vai para Porto Velho, capital de Rondônia. Você vai para interior do Mato Grosso, Cuiabá. Você vai na região sudoeste. Você vai no Nordeste, então, Natal, João Pessoa. Tudo prédio de parede de concreto de 25 a 50 pavimentos. Então, realmente é um momento exponencial de crescimento. E eu fico assim muito feliz, satisfeito de ter você aqui contando um pouco dessa história e que vai nos dar uma segurança, né? Porque a gente quer, que eu sempre falo, a gente quer realmente prática para que o sistema fique cada vez mais consolidado. E eu acho que o início de tudo, a norma bem feita com profissionais, né, de confiança e de referência no mercado, vai nos dar um potencial de crescimento muito grande. Então, Wendler, eu te agradeço muito esse bate-papo aqui com você, né? Você que eu já disse aqui, um amigo querido, né? Um amigo querido que eu ganhei aí ao longo dessa história e queria te agradecer por essa participação. É isso, eu que agradeço poder aqui ajudar a colocar para o mercado essas ideias que muitas vezes a pessoa usa o sistema sem saber qual foi exatamente a origem, o que foi pensado. Então, é bastante importante esse trabalho que vocês estão fazendo da gente conseguir, né, contar para o mercado muitas coisas que simplesmente um papel escrito de uma norma não consegue mostrar. Legal. Bom, eu queria aproveitar aqui para dar uma notícia aí para os nossos amigos aí do Núcleo de Parede de Concreto e o mercado de uma maneira geral, que nós estamos aqui vamos realizar um curso gerencial aqui em São Paulo, nos dias 29 e 30 de julho. Um curso presencial que vamos falar sobre parede de concreto, prédios altos. Então, vocês vão acompanhar no link aí que nós vamos colocar, toda a programação, as datas, o Wendler vai estar lá com a gente, né? Então vai ser legal. É um curso muito focado para profissionais da linha gerencial, né? Então, eu espero contar com vocês nesse curso, tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao Wendler e finalizamos aqui a nossa 9ª edição do nosso podcast Parede de Concreto, Prédios Altos. Um abraço a todos.